O radiodocumentário que você vai ouvir a seguir tem autorização de todos os participantes para publicação das entrevistas para fins acadêmicos. A história contada se passa nas décadas de 80 e 90 no Brasil e todas as situações, jargões, modos de tratar ou outros depoimentos pretendem apenas contextualizar a época. Boa noite, pessoal! Vamos chegando aqui para frente do palco. Vamos aplaudir João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel, a trajetória da dupla que cantou para a terra e para o céu. 1981. Cidade pequena tem dessas coisas. Naquela época, Brotas, no interior de São Paulo, era palco de inúmeros festivais sertanejos, em que se apresentavam cantores e duplas que sonhavam com o sucesso, mas nem imaginavam o que isso seria de verdade. João Henrique Nery dos Reis, que ficaria conhecido dali um tempo como João Paulo, fazia dupla com o seu irmão Francisco. O nome era Nero e Nerinho, e com bastante talento, conquistavam grande parte dos festivais, mas nem todos. A outra parte ficava com Daniel, um garoto de 10 anos de idade que, mesmo muito jovem, já mostrava o seu talento para a música popular e sertaneja. A iniciativa de juntar a dupla que iria conquistar o Brasil surgiu das próprias famílias, que já eram amigas. Francisco resolveu parar de cantar e aí não restaram dúvidas. A dupla José Nery e Daniel colocou o pé na estrada. Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe o asfalto e cobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. 1985. A dupla começou a fazer as suas primeiras apresentações e com a gravação do primeiro long play, conhecido popularmente como LP, adotaram o nome João Paulo e Daniel. Com a ajuda emocional e financeira do pai de Daniel, o senhor José Camilo, os meninos começaram a pensar em como fazer para divulgar o trabalho. É o que conta o cantor Daniel. Quando nós gravamos o nosso primeiro LP, o nosso primeiro long play, nós tínhamos que divulgar esse projeto. Se a gente não tivesse essa estrutura através do meu pai, seria muito mais complicada a história. Eu estudava, eu estava concluindo o terceiro colegial, o João Paulo trabalhava como pedreiro, né? Então ele tinha que deixar o serviço dele, deixar de ganhar, né, o seu ganha-pão, e investir nos seus sonhos, né, nos nossos objetivos. Foi então que surgiu a oportunidade do João Paulo não deixar de ganhar, de ter um salário dele e de não se preocupar em ter que deixar as coisas para trás e sair em busca desses sonhos que a gente tinha, de ter a carreira, né, reconhecida. Meu pai teve essa ideia então de contratar o João Paulo para trabalhar na empresa dele, uma empresa de transporte, uma transportadora, e de assim ter um pouquinho mais de paz, dele ficar o tempo que ele quisesse fora, enfim. Foi uma coisa meio que de pai para filho mesmo, sabe? De 1985 a 1987. Hamilton Policastro foi empresário da dupla desde o começo, e a parceria entre eles durou 25 anos. Enfrentaram juntos todos os desafios que apareciam na busca pelo reconhecimento da mídia e do público. Com a falta do dinheiro, a aposta era conquistar a amizade e a simpatia dos principais radialistas da região. As dificuldades que enfrentávamos na época era a falta de contato, de conhecer as pessoas, porque você só teria acesso às pessoas indo até elas. Só que com a falta do dinheiro tudo era mais difícil, mas com o talento que a dupla tinha e essa dedicação, o seu Camilo em Brotas mexia com muitos produtos lá de Brotas, pinga de Brotas. Então a gente fez tanta amizade com tanta gente de rádio que dava frango caipira para um, levava pinga de Brotas pura para outro, tudo na base da amizade. Daí todo mundo foi nos ajudando e a gente foi crescendo. Na época, duplas como Mato Grosso e Matias, João Mineiro e Marciano e Chitãozinho e Chororó já eram bastante conhecidas. A curiosidade é que não existiam recintos de exposições, feiras agropecuárias ou muitos lugares em que eles pudessem se apresentar.
Ou era aniversário da cidade, com show na praça pública, ou nos disputados circos que visitavam a região. E os artistas mesmo consagrados, que não tinha onde cantar, porque não tinha naquela época a quantidade que tem hoje de recinto de exposições agropecuárias, era tudo muito precário, né? Então nós também falamos, se todo mundo está crescendo no circo, nós temos que ir para o circo também. O empresário conta também que a tática da dupla era simples, ser apenas eles mesmos, mantendo a humildade e simpatia e mostrando disponibilidade. João Paulo e Daniel sabiam que, além do talento, conquistar as pessoas era fundamental para que o Brasil os amasse. Os artistas vinham, não visitavam emissora de rádio, atendia poucas pessoas. Então nós, como era uma dupla assim, mais disponível, a gente ia para a rádio, marcava autógrafo em loja, de shopping, fazia passeata. E depois do show, atendia 200, 300, até 500 pessoas tirando fotografia. Então isso daí foi ficando uma dupla humilde, uma dupla do povo. Na frente dos palcos tinham 20, 30, às vezes 50 pessoas, quase todas mulheres. Quando o show terminava, a carinha de menino romântico de Daniel despertava a atenção, enquanto João Paulo saía de lado sem ser reconhecido. Hamilton relembra as estratégias que usava para chamar a atenção das fãs. O João Paulo, ele saía no meio do povo, isolado, tipo assim, não dava nem bola pra ele. Daí, durante o show, os meninos cantando, eu já ia montando um fã-clube pro João Paulo lá pro meio da plateia. Falei, ó, acabou o show, vai pra cima do João Paulo que eu vou te dar esse long play pra você, ó. Eu ficava, meu carro tá parado ali, ó, do lado do palco. Você pode ir lá que eu vou te dar o long play. E daí começou a funcionar, começou fã a invadir palco e começou a crescer. Riscando os asfaltos das estradas do Brasil, João Paulo e Daniel seguiam atrás do sonho de viverem da música. Quando estavam no carro, a atenção se dividia entre as rodovias e o rádio. Buscando emissoras o tempo todo, os meninos vibravam quando ouviam suas músicas tocando. Às vezes a gente parava o carro no acostamento, saía do carro, ficava todo mundo pulando de alegria, porque sempre numa região tinha uma grande emissora de rádio e a gente ouvindo a música do João Paulo e Daniel tocar na rádio. Era uma coisa fantástica, era uma coisa de alegria. Cheio de flor, cheio de amor, me deixa louco. Meu coração é só paixão nesse sufoco. Fim dos anos 80 e início dos anos 90. Depois de muito batalharem, as coisas começaram a acontecer para a dupla. Pensando sempre na qualidade musical, fator muito importante para a música sertaneja da época, eles investiam os primeiros cachês na própria estrutura. Eu me lembro como se fosse hoje, assim. Então a gente comprava microfone, comprava equipamento de som, comprava equipamento de luz, porque nós resolvemos montar uma pequena estrutura nossa, porque assim a gente tinha certeza que a gente teria qualidade no trabalho, né, daquilo que a gente estava fazendo. As pessoas começaram a reconhecer a dupla João Paulo e Daniel aos poucos. Mas assim como no começo, desafios apareciam para eles. João Paulo, negro, talentoso e cantor sertanejo. Na década de 90, o preconceito racial, infelizmente ainda presente nos dias atuais, distanciava a qualidade musical de algumas oportunidades. Hamilton resgata momentos difíceis. Quando você chegava numa reunião, para uma festa de peão, havia diversos empresários, a maior parte deles não tinha nem disco, nem o long play. Você apresentava os pôsteres, quem tinha o pôster mais bonito, as fotos mais bem acabadas, mais bem tiradas, as roupas dos cartazes, chamava atenção. Eu falava, esse caboclo deve ser bom. Então eu sentia pelas pessoas, conforme as pessoas iam olhando os pôsteres, quando passavam no nosso pôster, que era um preto e um branco, eu sentia que a turma não dava muita importância. Uma outra foto de um outro cartaz, que os meninos eram bonitinhos, dois branquinhos, que eu também nem conhecia, ele já separava. Para o cantor Daniel, isso não atrapalhou a trajetória da dupla. Pelo contrário, juntos e levando sempre de maneira esportiva, os dois seguiam o caminho do sucesso. Mas é lógico que ao longo do caminho, ao longo da trajetória, a gente se deparou com situações que nos levavam a crer que eram situações de preconceito, enfim, preconceito racial mesmo. Inclusive, numa ocasião, nós não conseguimos apresentar o nosso trabalho num clube muito chique, assim, de uma cidade do interior de São Paulo, porque não se permitia entrar naquele clube negros, né? Então existia, eu acho que o preconceito sempre existiu em todos os aspectos e existe até hoje.
né? As pessoas às vezes falam que não, mas existe, o preconceito ainda existe. Mas isso não nos prejudicou em nada, não nos atrapalhou em nada, muito pelo contrário. A gente não via, né, esse tipo de coisa, a gente levava muito na esportiva quando algo de diferente acontecia nesse aspecto. A gente levava até pelo lado sátiro, assim, sabe? Numa boa mesmo. Até esteticamente a dupla era muito legal, era a dupla considerada café com leite, né, João Paulo e Daniel. Situações complicadas continuaram a acontecer à medida que mais fãs a dupla ganhava. O empresário dos meninos sempre buscou contornar esses momentos. A turma achava que pessoa de cor era cantor de pagode. Eu estava uma vez numa gravação de um programa de televisão em São Paulo e estava o Rick e o João Paulo conversando na porta do camarim. E eu estava do lado. Sempre tem uma produtora lá com uma prancheta na mão e ela vai anotando conforme vai chegando os artistas. Daí a moça passou com a placa assim no corredor, com a prancheta, falou: "Ah, vocês dois não me enganam não, eu já sei quem são vocês. Vocês são do Raça Negra, né?" E já ticou na prancheta. Tipo, o Raça Negra também estava no mesmo programa. Então você vê que não é uma discriminação, mas não tinha dupla sertaneja em destaque, café com leite, preto e branco. Essa diferença de imagem que alguns programas de TV faziam eram perceptíveis também para quem assistia o trabalho da dupla. É o que conta o gerente comercial Wellington Rodrigues, fã de João Paulo e Daniel. O João Paulo sofria, assim, preconceito, tanto que você vê algumas filmagens de certas emissoras, se mostra muito pouco a imagem do João Paulo, em outras não. Vamos dizer, o João Paulo cantava a segunda voz. Você vai ver outras duplas cantando no mesmo emissora e a imagem sendo destacada como se destaca a primeira voz, entendeu? Hamilton e Daniel contam que João Paulo, mesmo que incomodado com algumas situações, sempre preferiu seguir em frente, sem perder o rumo de onde a dupla poderia chegar. Mostrava para todos que não era preciso se preocupar com esses empecilhos. A busca dele naquele momento estava focado nos sonhos de João Paulo e Daniel, uma equipe que começou com 6 pessoas, cresceu para 15 e chegaria nos próximos anos perto dos 30 integrantes, entre músicos, bailarinos e assessores. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais, depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida, minha estrela perdida. 1994. João Paulo e Daniel tinham fãs pelo Brasil e conquistavam espaço em programas de TV, ainda que de forma tímida. Foi num domingo, no programa Domingão do Faustão da Rede Globo, que a dupla subiu de vez no degrau do sucesso e do reconhecimento nacional com a música Desejo de Amar. Agora estou sozinho precisando de você, e você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você, e você não está por perto pra poder me ajudar. As emissoras de televisão abriram de vez as portas para os meninos de Brotas. As gravadoras disputavam os próximos trabalhos da dupla e a legião de fãs tomava conta dos shows. João Paulo e Daniel estavam estourados em todo o Brasil. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão. É verdade, enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não ficar. A única certeza que a gente tinha é que a gente estava fazendo realmente aquilo que a gente amava. E o mais importante, sempre de corpo e alma, se dedicando ao máximo, se desdobrando, fazendo, né, de forma correta e com consciência das coisas. E quando a gente acaba se deparando com situações onde a gente, realmente está acontecendo, né? Estamos no caminho certo. É muito prazeroso, é muito gostoso, né? Eu acho que quando as coisas são de forma natural, é muito bem-vindo, assim. E tudo aconteceu de forma muito natural na nossa vida.
Para Hamilton Policastro, havia chegado a era de ouro da dupla. Os garotos do interior de São Paulo viviam, enfim, os sonhos que sempre tiveram. Tudo era mais fácil, com dimensões muito maiores. Com o estouro do Desejo de Amar, depois de muita luta, veio daí o sabor do sucesso. As primeiras viagens de avião, shows nas principais feiras. Começamos a conhecer os grandes hotéis das cidades que a gente chegava. Fizemos num único ano 201 shows. A gente começou a ver o estrelato, a gente começou a ver dinheiro, fizemos bons contratos com gravadora, mas sempre sem deixar o sucesso subir na cabeça, com muita humildade. Daí nós descobrimos que a gente podia chegar muito mais longe. Brotas, a cidade natal da dupla, começou a perceber que o talento que saiu daquela terra tomava proporção nacional. O locutor da rádio brotense, Maurício Bueno, conta como foi a reação. A dupla entrou no cenário nacional e começou a fazer muito sucesso. E aí, a partir desse momento aí, a população brotense já começou a enxergar a dupla João Paulo e Daniel com mais respeito. Quando eles saíram na rua, já começaram a pedir autógrafos. Os fãs da dupla estavam por todo o Brasil. O Wellington Rodrigues é um deles. Apaixonado por João Paulo e Daniel, ele relembra o dia em que ouviu pela primeira vez os sucessos em uma fita cassete. E na época tinha várias duplas sertanejas que faziam sucesso. E meu pai, ele trouxe uma fita, sempre que ele ia à cidade, ele trazia uma fita. E ele trouxe uma fita cassete do João Paulo e Daniel e falou, olha, aqui tá surgindo uma dupla nova no mercado. E daquele momento em diante, então, eu me tornei fã da dupla João Paulo e Daniel. Então, me tornei fã não só da musicalidade, mas também depois da história de vida dele. O locutor João Paulo Benelli, da cidade de Assis, recorda o auge da carreira da dupla. E eu lembro que eles fizeram um show na Ficar, foi um show que deu muita gente, eu me lembro que a dupla na época era uma dupla maravilhosa, com grandes sucessos. Cresci ouvindo João Paulo e Daniel, e minha família gosta muito, minha mãe gosta muito, os ouvintes gostam muito dessa dupla. Realmente a gente só tem que realmente elogiar, porque foi uma época muito gostosa dessa dupla, uma época da música brasileira que fez muito sucesso. A marca João Paulo e Daniel atingia sucesso nas vendas. Rodovias próximas às cidades que tinham shows ficavam muitas vezes congestionadas. Prefeitos disputavam datas para levar a dupla às cidades. Fãs tatuavam no corpo a logomarca, os rostos e as letras de música. João Paulo e Daniel haviam entrado para a lista de talentos sertanejos que marcariam a década de 90 na memória das pessoas. Depois de mais discos lançados, o grande sucesso era a música Estou Apaixonado, que quebrou o recorde de pedidos em diversas rádios brasileiras. O jornalista Cícero Mota de Assis, do interior de São Paulo, relembra essa época. Sem dúvida alguma, o grande momento da dupla João Paulo e Daniel foi a música Estou Apaixonado. Essa música Estou Apaixonado, eu já trabalhava na Rádio Difusora de Assis, e essa música tocava, olha, em uma hora assim, de programa de rádio, tinha que pedir para os ouvintes não pedir tanto Estou Apaixonado, porque era demais, era demais. Estou apaixonado, esse amor é tão grande. Estou apaixonado e só penso você a todo instante. Estou apaixonado, esse amor é tão grande. Sexta-feira, música feliz. Morreu esta madrugada. A música brasileira perdeu nesta madrugada um grande ídolo. João Paulo. O cantor da dupla sertaneja João Paulo. Cantor João Paulo. Mais uma vez, a morte interrompe tragicamente uma carreira em plena ascensão. – 12 de setembro do ano de 1997. Daniel havia feito aniversário no dia 9 daquele mês e no hotel da cidade de São Caetano, depois de um show, um fã-clube comemorava a data. João Paulo, sempre preocupado em estar com sua esposa Rose e sua filha Jéssica o máximo de tempo que podia, preferiu voltar para casa. Daniel insistiu para que ele ficasse, mas não teve jeito. Na BMW recém-comprada,
João Paulo seguia pela rodovia dos Bandeirantes com seu segurança. O cantor, que estava sem sono, assumiu o volante depois de terem parado num posto de gasolina para abastecer e revezarem na estrada. Com o tanque cheio, o carro de luxo que prometia segurança apresentou uma falha no pneu, o que provocou a perda de controle. O veículo capotou diversas vezes e logo após o segurança ter conseguido se livrar das ferragens, com tudo acontecendo muito rápido, a música sertaneja perdia a consagrada segunda voz. João Paulo morreu carbonizado quando o veículo explodiu na beira da pista. Além da falta que ele faz para mim, essa lacuna que fica sem ser preenchida, o que eu mais sinto falta era da nossa harmonia, assim, da dupla de verdade que a gente era, sabe? Além do segunda voz, existia ali um cara pra gente dividir as responsabilidades e um cara que a gente se divertia pra caramba na estrada, sabe? Um brincando com o outro. Eu acho que essas brincadeiras, esses momentos assim que são inesquecíveis na minha cabeça, que eu me lembro de cada um deles, é isso que fica, é isso que marcou pra mim, é isso que eu tenho saudade. A tragédia pegou todos de surpresa. Na manhã do dia 12, fãs do Brasil inteiro se comoveram com o inesperado. O Wellington Rodrigues ficou sabendo pela rádio. E minha mãe tinha o hábito de todas as manhãs ligar o rádio e ficar ouvindo o rádio de manhã. E naquele dia eu acordei e estava cantando aquela música do Te Amo Cada Vez Mais, que é uma versão da Celine Dion. Quando terminou a música, o locutor, né, o radialista, deu aquela triste notícia. Eu lembro como se fosse hoje. Ao findar a música, ele fala da morte do João Paulo. O empresário Hamilton Policastro conta como foi para ele e a equipe absorverem o que estava acontecendo nas horas que sucederam o acidente. A equipe recebeu a notícia do João Paulo. A reação é a mesma coisa quando você recebe que morreu alguém da família. Foi muito triste, eu fiquei desesperado, tinha acabado tudo, não tinha noção. Eu peguei meu advogado de Botucatu, o comandante Hamilton, que já mexia com helicóptero na época, veio buscar a gente em Botucatu. Eu fui pro local da onde tinha acontecido o acidente e de lá fui para onde foi levado o corpo do João Paulo e passamos o dia lá em Guarulhos. E o dia inteiro eu lá, eu não tinha noção que tamanho que estava o João Paulo, né, no Brasil. Quando saiu desse necrotério, eu fui lá para fazer o reconhecimento do corpo do João Paulo. Isso foi um trabalho que eu fiz na época. Eu até reconheci o João Paulo por uma corrente de ouro que o Daniel tinha dado para ele. E daí, saindo de lá no final da tarde, a hora que abriu a porta, lá da onde era o necrotério, eu vi aquela multidão nas calçadas. Eu vi aqueles helicópteros, tudo no ar. Chegou na frente da prefeitura de Guarulhos, onde estava o heliponto, toda a mídia, um mar de gente. Saímos de lá com esse helicóptero, chegamos em Brotas. A hora que chegou em Brotas, no finalzinho do expediente, aquelas rodovias de Jaú para Brotas, de São Carlos para Brotas, trânsito, tudo congestionado, parou a cidade de Brotas. O locutor Maurício Bueno também resgata na lembrança como a cidade de Brotas reagiu à notícia. A cidade ficou cinza, fala a verdade. Foi um dia aí que a gente não queria acreditar, né? Que o João Paulo tinha ido, né? E a rádio fez a cobertura, né? Na época ele foi velado na Câmara Municipal aqui de Brotas, né? Foi um dia terrível pra gente, não tem como explicar, não. 1998. A dupla João Paulo e Daniel colecionou boas histórias e momentos de felicidade na carreira. Foram muitos obstáculos e um começo difícil e incerto. Mas muito mais do que o sucesso nacional, dentro do coração de quem conheceu cada pedaço dessa jornada, ficaram as lembranças. O cantor Daniel lembra com muita saudade do jeito como ele e o companheiro de estrada conviviam no dia a dia.
Olha, o que de mais marcante ficou para mim, assim, com relação à personalidade do saudoso João Paulo, era o seu jeito meigo, seu jeito carinhoso, mas ao mesmo tempo de uma pessoa explosiva quando precisava, assim, expansiva, não deixava as coisas passar, muito pelo contrário. Quando tinha que resolver, já resolvia logo, assim, resolvia muito facilmente. Eu acho que é por isso que a gente se dava muito bem, pela maneira de cada um ser, assim. Eu sempre fui de guardar mais as coisas, de segurar, de não me soltar às vezes, e isso dava a oportunidade dele ser da forma que ele era, e assim as coisas davam certo. Hamilton guarda com carinho na memória o jeito de cada um dos cantores. O João Paulo sempre gostava, antes de cada show, tomar o seu cafezinho no camarim, fumar o seu cigarro, era muito delicado. E ele jogando futebol, ele era ruim de bola, então a gente mexia muito com ele. Então o jeito dele, sempre muito brincalhão com todo mundo, ele era um cara 10. O Daniel sempre foi muito romântico, sempre de passar a mão no violão, no começo de carreira. É uma pessoa que o que ele tinha era de todos, ele era um cara muito dado. Então isso daí fez a diferença e a marca de simpatia e humildade que sempre foi do Daniel. O legado da marca, da história e do talento da dupla inspira até hoje a cena sertaneja nacional. Daniel sente orgulho disso tudo. Eu tenho orgulho em falar da dupla João Paulo e Daniel, porque eu acho que a gente conseguiu, diante de tantos artistas que a gente tem no mercado, de tantos potenciais, de tantas referências, firmar a nossa história, firmar o nosso nome e, o mais importante, marcar assim para muita gente. Uma dupla que marcou época e que vai ficar gravado para sempre na memória de quem gosta de música sertaneja, de quem gosta de música romântica, de quem gosta de música raiz. João Paulo e Daniel são referências também para o mercado atual, com tantas duplas sertanejas que surgem com novas propostas e com grandes diferenciais. O empresário Hamilton vive essas experiências. Hoje os maiores artistas do país que mandam no mercado Henrique Juliano, Jorge Mateus, esses artistas de ponta que estão levando milhões de pessoas, que graças a Deus a música sertaneja ela é muito bacana por causa disso. Mas eu fiz um show recentemente do Henrique Juliano numa cidade e eles falaram para mim que a inspiração deles, desde quando eles começaram, era João Paulo e Daniel. Inclusive eles eram apaixonados no João Paulo e Daniel. Eu tive a oportunidade de levar alguns CDs de coleção, de coletânea de João Paulo e Daniel para eles. Eles ficaram muito felizes, ficaram até emocionados no camarim. E todas as canções de sucessos do João Paulo e Daniel, elas já foram regravadas por todas essas duplas novas que estão surgindo. Esse legado do João Paulo e Daniel, eu tenho certeza que vai ficar eterno, graças a Deus. O cantor Daniel decidiu seguir carreira solo depois da tragédia que separou a dupla, conhecida por todos como aquela que cantava para a terra e para o céu. De 1998 até hoje, 2016, é um dos grandes clássicos da música sertaneja, um dos mais respeitados pela mídia nacional e querido por fãs de todas as idades. A dupla João Paulo e Daniel é esse exemplo para mim de vida, sabe? Que me deu a consciência, depois que infelizmente ele partiu, de que eu tinha que dar continuidade de alguma forma em tudo que a gente começou e ao mesmo tempo continuar seguindo, trilhando o meu caminho, a minha história, que era cantar. Sempre foi o que eu mais gostei de fazer, o que eu mais amei de fazer na minha vida, sempre foi cantar. Então eu achei que não seria justo dar um ponto final em tudo isso. Foi então que eu decidi seguir novamente e continuar o meu caminho até quando eu tiver oportunidade, possibilidade. Então, o que realmente a dupla João Paulo e Daniel deixa de ensinamentos para mim é exatamente isso. A gente não vai chegar a lugar nenhum sozinho. Se não fosse o meu pai, se não fosse o irmão do João Paulo, se não fosse o João Paulo, se não fosse por mim, se não fosse pela junção de tudo isso, não teríamos talvez chegado até aqui. E hoje já se passaram mais de 30 anos, hoje são mais de 30 anos de história. Essa história que não é só minha, que também é dele, que também é do meu pai, que também é do Francisco, que também é das duas famílias. É uma história de vida. João Paulo e Daniel, para mim, é uma história de vida. Foi sem querer e derramei toda emoção. Que cerquei seu coração. E machuquei
radiodocumentário que você acabou de ouvir atende apenas a fins acadêmicos. Este trabalho foi desenvolvido pelos alunos João Rafael Venâncio, Loice Policastro, Matheus Paiva, Monique Lima e Tiago de Moraes para a disciplina Laboratório de Rádio 2 do 5º semestre do curso de jornalismo, ministrado pela professora mestra Daniela Boquembuso. Locução de Matheus Paiva. Roteiro de Loice Policastro e Monique Lima. Trabalhos técnicos de Alex Costa, Leandro Zacarim e Matheus Paiva. Universidade do Sagrado Coração, Bauru, 2016. E ajudar.